As universidades, por sua vez, não estão imunes a outras formas de violência. Aquela que estrangula seu financiamento, como é o caso das estaduais e a minha universidade, a UERJ, mas também pela violência policial arbitrária, como a que empurrou para o suicídio o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. São tempos duros. Semelhante àqueles que atravessaram os patronos da minha palestra. Eles legaram entusiasmos e atitudes para lidar com os tempos como esses. Celso Furtado dizia: só haverá verdadeiramente desenvolvimento ali onde existir um projeto social subjacente. E só quando prevalecerem as forças que lutam pela efetiva melhoria das condições de vida da população, que o crescimento se tornará desenvolvimento. E Paulo Freire nos alerta: o mito da neutralidade da educação, que leva à negação da natureza política do processo educativo e a tomá-la como um quefazer puro, em que nos engajamos a serviço da humanidade entendida como uma abstração, é o ponto de partida para compreendermos as diferenças fundamentais entre uma prática ingênua, uma prática astuta e outra prática crítica. Em certo momento dessa exposição, é Paulo Freire falando, né? Disse que se do ponto de vista objetivo os ingênuos se identificam com os astutos, distinguem-se, porém, subjetivamente. Na verdade, objetivamente, uns e outros obstaculizam a emancipação das classes e dos grupos sociais oprimidos. Ambos se acham marcados pela ideologia dominante elitista, mas só os astutos conscientemente assumem essa ideologia como própria. Neste sentido, esses últimos são conscientemente reacionários. Por isso é que neles a ingenuidade é pura tática. Assim, a única diferença que há entre mim e um educador astutamente ingênuo com relação à compreensão de um dos aspectos centrais do processo educativo está em que, sabendo ambos, ele e eu, que educação não é neutra, somente eu afirmo. Somos todos educadores, no mesmo sentido em que Gramsci dizia que somos todos intelectuais, não é? Já não cabe dizer o que os outros devem fazer, mas perguntar se nós temos feito o que nos cabe e é urgente e necessário. Não é simples definir a ação que cabe nessa urgência, mas Paulo Freire e Celso Furtado nos oferecem referências. Por favor. A próxima. Considerações provisórias para agir na urgência. Primeiro, manter o diálogo, valorizando a educação pública, contribuindo para que ela tenha compromisso com valores e não reproduza as desigualdades que a sociedade perpetua. Em segundo lugar, aprofundar nosso conhecimento teórico e investigativo para compreender o presente e construir alternativas. Em terceiro lugar, não se curvar ao tacão dos poderosos e falsos ingênuos, que querem condenar a arte ao silêncio e a educação à pobreza. Reagir com firmeza e argumentos, mas reagir fortemente. Como anotou Walter Benjamin, ele mesmo é vítima do nazifascismo. Em cada época é preciso arrancar a tradição ao conformismo, que quer apoderar-se dela, pois o Messias não vem apenas como Salvador, ele vem também como o vencedor do Anticristo. O dom de despertar no passado as centelhas de esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. Obrigado. Antes de tudo,
agradecer mais uma vez a presença do professor Rafael Lázaro. Eu acho que antes que a gente se esqueça, eles têm uns presentes para dar para ele, né? Olha, presente, certificado e também a nossa coleção, né? Ele vinha bonitinho, né? Dá aguinha na boca dele, né? A nossa coleção de livros, escritos pelos nossos componentes de ler e da carta também, sobre práticas, teorias de leitura. Ótimo. Antes de abrir para as perguntas, eu queria fazer tudo, depois lembrar se depois fazer a elaboração de uma pergunta. Lembrar aquilo que o Alessandro falou ontem, né? Termos sempre em mente que nós temos duas perguntas básicas: quanto custa o Brasil que não lê e quanto vale o Brasil que lê, conjugando sempre os problemas, qualificação e quantificação desses problemas, mas também conjugando as possíveis soluções, as possíveis alternativas. A pergunta que eu queria lhe fazer, que eu vou formular ao final, como se fosse uma pergunta prática, porque senão fica aquela coisa vaga, é uma consideração que ser levada, ela decorre do início da sua fala em função de um trocadilho que você fez sem querer, não é certo? E de uma palavra que você usou com muita firmeza logo no início, veja que depois ela acabou sendo dissolvida nas questões de infraestrutura mais prementes. Né? Então, o trocadilho que você fez, você disse que ia falar sobre Celso Freire, né? Sobre Paulo Furtado, né? Palavra imaginação, vou chegar ali adiante. Eu achei que você fez uma fusão dialógica perfeita dos dois conceitos, obviamente, leitura e desenvolvimento. Isso me lembrou, eu agora depois vou ver, eu fui fazer graduação de novo, né, na graduação de filosofia, e eu esbarrei na querela dos universais. É fantástico que a discussão, justamente se o conceito existe. Existe no mundo neoplatônico, existe nas coisas essencialmente, fundamentalmente, fenomenologicamente, ou se existem são só palavras. Onde estão os conceitos? Seria uma forma poética de você responder isso, dizer que o conceito, na verdade, está no coração. Seria a motivação, seria a convicção, justamente, eu ia falar do Celso Freire, agora como você, né? Então, agora, eu queria pegar a palavra imaginação, porque me parece que a imaginação é um conceito que mora dentro dela mesma, né? Mora em você mesmo e sempre mora um pouco depois. E por que eu queria pegar essa palavra? Duas coisas que eu tenho visto recentemente, uma antiga Brasília e outra agora. Eu comprei meu celular há apenas um mês, porque levava bronca dos meus amigos. Eles diziam, pô, até bicheiro, tem mendigo, tem celular? Eu digo, não, tem. Eu, sexta-feira, passei lá em Copacabana, a mendiga debaixo da academia que eu faço minha ginástica, estava lá mandando um zap para encontrar com o outro mendigo lá no municipal, porque lá devia estar melhor, ele recebendo. E aí eu fiquei pensando nesse sentido, você encontra com as pessoas, e elas dizem, você já viu tal coisa? Eu digo, não. Aí olha aqui, as pessoas não descrevem mais as coisas, né? As pessoas estão perdendo a capacidade de descrição e tudo vira movimento e imagem. Isso, para encurtar a história, me lembrou também quando eu estive lá para apresentar o Pra Ler, e não o Proler, eu tinha um professor Timothy Hyman, então, apareceram também aqueles livros que são feitos especificamente para a educação de jovens e adultos. E havia, não vou te chamar de cartilha, mas havia uma orientação metodológica conceitual para a escrita desses livros que passava pela identificação e pelo vocabulário. Me chamou a atenção porque a identificação significava você apresentar coisas da vida do dia a dia, da própria pessoa, do matuto, da pessoa da comunidade. E o vocabulário tinha que ser o vocabulário que eles estavam habituados. Isso me causou uma enorme surpresa, porque eu sempre achei que o literário deveria ser justamente oferecer aquilo que a gente não tem. Tanto que eu brincava de dicionário, gostava de alguns dos anos, né? Então eu sempre achei que essa possibilidade de evolução estava tanto ligada ao afeto quanto ao desafio. É um movimento que você traz para si, mais ou menos tempo vai para depois. Então a minha pergunta é: onde é que fica o investimento e qual, quanto, como na imaginação? E se eu posso fazer também um trocadilho na desenvoltura do leituramento. No final das contas, pode até se resumir em nós mesmos, professores, enquanto a gente é capaz ou não de desenvolver essa imaginação, já que eles estão com esses exemplos pontuais, né, que fornecia a infraestrutura, a teoria, a antropologia filosófica, às vezes não é suficiente, porque a pessoa pode, como o
professor Mento falava antes, né? Somos hedonistas, a gente pode se acomodar. Assim, quando, como e o que é esse investimento de imaginação? Isso é só uma provocação, não é? Transformei uma pergunta pontual para ficar bem localizado. E eu acho que depois, só para aquecer, vocês poderem fazer as perguntas de vocês também. Se quiser responder sobre isso, senão eu acho um bom desafio. Acho que a primeira coisa importante da gente se aproximar dessa questão que você traz é a gente pensar na diversidade de públicos e de contextos culturais que nós temos, né? Então, quem trabalhou com alfabetização de adultos, educação de jovens e adultos, sabe que há uma riqueza de imaginação criativa, que ela é um pouco reprimida pela força da autoridade letrada, né? Eu, por um momento, eu me lembrava que grande parte da chamada cultura popular brasileira é fruto de pessoas analfabetas ou de baixa escolaridade, o que não lhes restringe nem a imaginação, nem a potência, nem a vinculação. Nós, mulher e eu, temos a alegria de termos netos, né? E uma neta de 12 anos que lê livros de 300 páginas, né? E é claro, ela chega perto de mim e está sempre com headphone, né? Mas lá no cantinho dela, ela lê um livro de 300 páginas, e sobre os quais falamos. Eu jamais, qualquer um de nós sendo editor, se o Harry Potter chegar na sua frente, você dizia, não vou editar porque isso não vende, né? Então, eu acho que há uma complexidade de contextos que não permite uma síntese favorável para nós nesse momento, né? Porque mesmo parte dessa juventude hiperconectada e aparentemente desinteressada do seu entorno imediato, que é a família, ela é altamente vinculada a outras formas de narrativa e que exercitam sua imaginação. Então eu acho que há um investimento em imaginação grande, né? Eu estou imaginando aqui, Hollywood tem uma potência extraordinária do ponto de vista da provocação da imaginação. As nossas novelas brasileiras, a despeito de não gostar delas, elas têm uma imaginação que se cola com o cotidiano para fazer uma simbiose de alta tensão, de alta voltagem, né? As pessoas, essa novela que está terminando, as cenas relativas ao tráfico, aos bailes funk, elas têm provocado indignação em muita gente, porque é tão semelhante ao real que ela parece uma propagação da violência gratuita e parece apenas uma repetição do que existe. Então, eu acho que há investimentos em imaginação, e eles são tão mais poderosos quanto mais, a meu ver, a miséria cotidiana nos assola, né? Há um desencanto de cotidiano, a meu ver, poderoso, né? A população de rua das grandes cidades brasileiras tem aumentado vertiginosamente, os políticos responsáveis, os prefeitos, um desinteresse, um tratamento desumano com essas populações de rua, né? Não sei se vocês leram aqui a crônica do professor Márcio Tavares no Jornal Globo, no sábado, a lavanderia de Francisco, que é uma história contada com humor alegre, de uma superioridade espiritual fantástica, né? Que ele comenta que o Papa Francisco criou uma lavanderia em Roma para lavar a roupa dos homeless, os que vivem nas ruas, porque muitas pessoas estão nas ruas porque não tiveram alternativas e elas fedem, porque suas roupas fedem. Então o Papa Francisco criou, né, na narrativa do Márcio, criou uma lavanderia para que os pobres da rua possam sentir-se ao menos respeitáveis, cheirosos. Desde Adam Smith se fala, o modo como você se apresenta é o modo como você se insere socialmente. A roupa é um extraordinário marco de vínculo e relação social. Ter roupas limpas faz parte disso. Então, essa miséria cotidiana, e que eu acho que está recebendo um desprezo extraordinário de parte da população e dos políticos, e também daqueles que elegeram essas pessoas, né? É como se a miséria fosse uma escolha, é como se a pobreza fosse uma escolha, é como se o tráfico ou o crime fossem decorrentes de condições estritamente subjetivas de personalidade, e como se o contexto em que vivemos não tivesse nada a ver com nada disso, né? Então, eu acho que face a essa condição, nós precisamos de uma imaginação. Agora, eu acho que há muitas maneiras de imaginação, né? E há uma maneira da imaginação do compromisso.
Quando eu quis trazer aqui o Paulo Freire, quis trazer o Celso Furtado, assim que a Eliana me fez o convite, me colocou o título, eu tive um choque, fiquei mais uns 2 dias chocados, parado. Bom, o que é possível falar que faça sentido sobre isso hoje? Né? E falar para vocês, né, que são especialistas no assunto, né, cada vez eu me dou conta mais que em ambientes como esse, a gente troca quem está aqui por quem está aí, dá igual, do ponto de vista de interesse, de o que trazer. Então, eu achei que eu devia buscar autores que deram a essas palavras uma força transformadora, né, que eles não se contentaram de escrever a leitura como uma prática, como uma política. Não, em Paulo Freire, leitura é um mecanismo de transformação do mundo, porque se conecta com a palavra, né? E em Celso Furtado, desenvolvimento é uma política de transformação da sociedade, não apenas brasileira. O Celso Furtado tem projeção mundial pela sua competência intelectual, ambos são escritores brilhantes e inteligências extraordinárias, né? Eu não li Celso Furtado há muito tempo, fui reler, peguei o Celso Furtado Essencial da Companhia das Letras, um excelente volume, e li, fascinado com quantos conhecimentos ele mobiliza para compreender a nossa dinâmica tão complexa e tão difícil, né? E quanta imaginação conceitual, quanta imaginação teórica. Então eu acho que nós, professores, nós que temos uma tarefa insubstituível, intransferível de formar pessoas, eu acho que tem que buscar também a nossa imaginação, nossa própria imaginação, né, para lidar num contexto tão difícil, né? Eu quero muito insistir na complexidade, dificuldade do contexto. Eu sei que aqui certamente todos partilhamos dessa apreensão, não pretendo, portanto, ser quem traz um alerta, mas quem comunga uma preocupação. Agora, eu acho que para enfrentar esse contexto, nós temos que acionar forças muito poderosas. Uma delas é a imaginação, né? E a outra, eu acho que tem que ser capaz de ter uma empatia, porque não... eu conheço uma liderança espiritual que me diz, falou uma frase que eu guardo sempre, né? André, não adianta mandar o diabo de volta para o inferno. Ou seja, não adianta a gente ficar vituperando contra as pessoas que não concordam conosco. Não adianta, isso não nos levará a lugar algum. Ou a gente consegue construir alguma empatia com a aflição dessas pessoas, que as leva a acolher violências e autoridades como resposta a essas aflições, ou a gente jamais vai ter um diálogo produtivo. Não é simples, não é fácil, mas eu não tenho dúvida de que o nosso excesso de razão pode estar nos deixando mais ignorantes, né? E para completar, um comentário de um pai de um amigo meu, esse meu amigo, uma pessoa extraordinária, criativa como nunca, impressionante. E o pai era analfabeto, semi-analfabeto. Veio muito cedo de Portugal para o Brasil, veio pobre, depois toda essa família, viveu uma pobreza enorme, e tinha muitos filhos. E os filhos brigavam, como todos os bons irmãos brigam, né? E ele dizia para os filhos: já que tens tanta razão, dá um pouco de razão para o outro. Isso é de uma sabedoria fenomenal, né? Eu acho que está na hora de ter essa sabedoria do analfabeto. Nós temos tantas razões que nós temos que conceder um pouco aos outros. Quais são as razões, né? Quais são as razões que estão levando as pessoas a serem tamanhamente agressivas, tamanhamente resistentes à diferença, ao outro? Quais são essas razões? Nós podemos confortar um pouco essas razões? Podemos confrontar um pouco no diálogo essas razões? Então, eu acho que a nossa imaginação, mais do que nunca, está sendo exigida. E nós, os que temos mais de 60 anos, se me permitem, porque eu acho que a gente transitou por um período de ditadura na nossa juventude, né? Os nossos melhores anos foram passados sob o tacão da ditadura, aprendemos com isso, gozamos a formação dos nossos filhos num momento de muita liberdade e de expansão das esperanças. O Wagner falava comigo quando entrava, né? A gente se conhece muitos anos aqui, e dizia: pois né? Os nossos pais, quando falavam para a gente, uma esperança no futuro enorme. Nós, os nossos filhos, tínhamos. Nós não temos a mesma esperança para os nossos netos. Então, há alguma coisa num processo de mudança do sentido do tempo, né? E eu acho que a nossa imaginação é convocada não a se recolher no seguro lugar
que a nossa condição de classe nos oferece, né? Eu acho que é outro desafio, né? Nós temos uma condição de classe que certamente, se fechamos a porta, estamos num ambiente seguro, agradável, íntimo, não raro nosso, né? Com os livros que temos, né? Trancar-nos nesse ambiente não nos ajudará a sermos felizes nesse ambiente, né? Então, eu acho que é uma convocação para irmos para além dos nossos limites, e essa convocação é sorte nossa quando somos professores, né? Porque temos com quem interagir na frequência do cotidiano e interagir pessoalmente. Eu acho que nós temos um desafio extraordinário pela frente, e ele exige imaginação e coragem, como exigiu de Paulo Freire e de Celso Furtado. Nós temos ainda um tempinho, então vamos liberar para 1, 2 perguntas. Pode ser 2 ou 3. Não, e aí ele tenta responder de uma vez só. Professor, eu sou Valéria Medeiros, graduada na UERJ, e aqui fica todo a minha solidariedade, a minha tristeza, e também meus parabéns pela resiliência. Eu sei bem o que é ser uergiano. E eu trabalho no Tocantins há 12 anos, e eu, como a Eliane e outros sabem, eu tenho um profundo interesse pela novela. E como o senhor colocou muito bem, né, a partir do comentário do Érico, a questão, né, da glamorização do crime, do baile, etc. Que a novela, agora de Glória Pérez, né, como todas, toca sempre alguma questão social, que eu particularmente identifico como sendo muito característica da primeira fase do folhetim, que falava sobre os problemas sociais da classe trabalhadora. Mas é a terceira fase do mar, que fica mais... Enfim, a minha pergunta é, muito se tem falado sobre o personagem da Bibi Poderosa como sendo uma glamorização daquele amor bandido, né? E ela, uma vez, numa cena, explicando para a mãe, porque ela se veste de uma forma, ela fala de uma forma quando ela vai, quando ela sobe, e quando ela vem para o asfalto é outra. Então, ela dizendo que o marido se entrou no crime porque é muito difícil resistir a toda aquela bajulação, todo o poder, toda a riqueza, né, e o poder que a arma significa. Então, ela dizendo, fazendo até uma autorreflexão. Então, eu gostaria de lhe perguntar se o senhor acha que há algum sentido, alguma razão, me dê um pouco da sua, quando eu penso que a Bibi Perigosa, ela representa, pode representar isso, mas ela representa um número crescente de mulheres que entram nos presídios brasileiros, no Tocantins, há mulheres presas semanalmente. Guaraí, Paraíso é uma rota do tráfico que apareceu na novela também. Isso apareceu nessa novela e é verdade. A do garimpo agora não existe garimpo, mas rota de droga é. E moças muito jovens levando cocaína e drogas nas fraldas de bebês, nas vans em que nós nos locomovemos. Então, haveria alguma razão, no meu pensar, nesse sentido de que a novela está apontando para esse número crescente de mulheres que se envolvem no crime. Elas nunca dizem, raramente dizem qual é o nome daquele homem que as colocou como mulas, como a Bibi, né, e acabam esquecidas nos presídios pelos homens, famílias, sem seus filhos. Então, professor Lázaro, eu queria parabenizá-lo inicialmente pela excelente conferência. Eu sou o Monteiro Ferreira, sou da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Departamento de Educação. E lá você tem um grupo de pessoas que, enfim, você conhece e que estimam muito a qualidade do seu trabalho. Você falou durante a sua exposição sobre várias coisas importantíssimas, ao meu ver, mas uma me chamou muita atenção, que é o fato de nós termos no Brasil
uma permanente violência contra as juventudes, e mais precisamente contra as juventudes no recorte étnico-racial. A minha pergunta é nesse sentido, quando nós olhamos para as FUNASES e percebemos que as etnias que estão presentes nas FUNASES, ou seja, nas instituições socioeducativas para aqueles que entraram em processo de infração, nós percebemos a presença então dos negros, dos pardos, e essa presença entre adolescentes. Então nós temos, além de você ter um processo contínuo de violência contra as juventudes negras, você tem uma outra espécie de violência, essa que também faz uma violência simbólica dentro dessas instituições. Então a minha pergunta é possível a gente ter esperança, né, pensando no Paulo Freire, no verbo esperançar, num país que continuamente, diuturnamente, mata as suas crianças? Essa é a minha pergunta. Professor, bom dia. Eu queria pedir uma breve... Luísa. Uma breve relação, se possível, entre as pautas da extrema-direita, que ganham cada vez mais espaço, né, na mídia, inclusive, né, e acho que por uma falsa ingenuidade, né, desses ingênuos, astutos ingênuos, né? E qual seria o interesse que poderia justificar esse espaço, né, tão grande que se dá a essas pautas, se existe alguma relação com o projeto econômico por trás, né, e como reagir a isso, né? Evitar o debate para evitar o espaço, ou, enfim, acho que não, né, na verdade, acho que a gente precisa encarar esse debate também. Uma última pergunta lá para a gente fechar o bloco. Obrigado, Gilda. Bom dia, professor, bom dia. Parabenizo por sua conferência, sua substantiva conferência. Meu nome é Aldo, eu sou da Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Letras. No caso, eu não vou fazer uma pergunta, quero realçar o que todos estão realçando, a importância e a significação da sua conferência, especialmente o senhor trazer para o nosso debate as utopias libertadoras de Paulo Freire, não é? Então, considerando as suas utopias, a importância que esse pensador tem e que, como o senhor falou, é um dos maiores intelectuais, não só do século XX, mas do pensamento brasileiro, não é? Eu quero lembrar aqui a injustiça, não é? A brutalidade com que a extrema-direita, a direita nazifascista, está realizando contra o nome de Paulo Freire. Né? Quer dizer, aqui é por lá não. Você ouve no campus da UFPE e pela rede também a indignação de muitos jovens sobre, finalmente, professor Aldo, quem é Paulo Freire, o que é Paulo Freire. Né? E aí eles vêm com as informações que querem desconstruir o trabalho de Paulo Freire. Então, parabenizo por sua, repetindo, conferência substantiva e respeitando o ineditismo da sua fala, da sua conferência. Seria possível essa conferência chegar à Cátedra Paulo Freire, mantida pelo Centro de Educação da UFPE? Se for, eu agradeço. Só. Muito obrigado. Podemos passar para as respostas. Acho que vai aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer a atenção com que ouviram e a oportunidade que me concedem de
desenvolver alguns argumentos a partir dessas questões. Também queria destacar a alegria de ter colegas de outros estados brasileiros, né? Mostrando a potência da cátedra e mostrando a relevância da gente ter um diálogo que supere as barreiras regionais. Embora eu, ao escolher Paulo Freire e Celso Furtado, não fui indiferente ao fato de serem dois nordestinos, né? Me alegrou muito quando dois nordestinos, com essa potência intelectual, me ofereciam esse material tão rico, né? Num momento em que se supõe que a inteligência é um privilégio de classe ou de território, trazer a potência de Paulo Freire e Celso Furtado mostra, olha, a natureza é sábia e a inteligência se espalha por todo canto, né? Eu acho que para Valéria e Bruga eu queria fazer um comentário que eu acho prévio, né? A meu ver, nós estamos enganados há muito tempo por uma ideia da droga, que eu acho que é o pior desastre que nós estamos vivendo, né? Essa ideia puritana de que é uma droga nefasta, né? Que a maconha é uma droga nefasta, que a cocaína é uma droga... Esse puritanismo com relação à droga, que é falso, é cínico, é hipócrita, né? Porque a bebida segue promovendo desastres terríveis nas famílias, nas estradas, em todo canto, né? O cigarro, que eu já usei muito, segue matando, mas tudo é legítimo e gera impostos. Então, acho que sobre tudo isso há uma mentira terrível, né? O mundo evoluiu para a ideia das guerras das drogas dos anos 70 e 80, que é uma coisa um pouco mais madura. Os países europeus tendem a buscar caminhos mais maduros com relação a isso. É respeitar a escolha das pessoas, respeitar as decisões que as pessoas adultas tomam, né? E nós aqui continuamos subordinados a uma lógica perversa, cruel. Eu não tenho dúvida que hoje ela se mantém porque ela alimenta os piores circuitos de corrupção que a gente possa imaginar. Então, dito isto, um outro ponto, a minha mulher trabalhou muito com a política das mulheres aqui no Rio de Janeiro, e eu acompanhava no convívio familiar os debates sobre a comissão de violência que as mulheres fazem aqui no Rio de Janeiro. A grande maioria das mulheres presas levavam drogas a seus maridos, né? Então, eu não associaria essa glamorização, mas associaria a uma carência amorosa, a uma demanda por apoio, a um vínculo afetivo que corre o risco para não perder esse vínculo, né? Porque não apenas as mulheres abandonam os homens presos, né? Também elas são abandonadas, né? Então, portanto, servir de mula nesse ponto é um cupido, né? É um cupido que, em vez da flecha, leva um baseado, leva um pouco de cocaína, né? Então, a meu ver, há uma carência que está no fundo desse movimento e uma lei. Porque, repara só, eu não consigo não falar nisso, né? Quando se pega um helicóptero, 400 quilos de cocaína, ninguém é preso. Entende? O senador... E é o jovem da Rocinha que vai morrer com um tiro, né? 3 helicópteros, senadores com cocaína e nada. E nada. E é o jovem da Rocinha quem morre, né? Que podia estar aqui estudando conosco, né? Então, Hugo, a sua pergunta é duríssima. É possível acreditar? Eu acho que nós devemos acreditar. Inclusive porque, se não crermos, vamos dar as mãos a esses que assassinam. Então, crer é quase que uma resistência, né? Ou cínicos, né? Eu, quando busquei a minha experiência, o meu aprofundamento espiritual, eu um dia entendi uma coisa que me ajuda até hoje, né? É que a graça é a fé. Quando eu entendi isso, me ajudou, entendeu? Quando você consegue ter fé, é que você recebeu uma graça. Então, eu acho que nós estamos tendo essa graça de ter fé de que as coisas podem melhorar, né? É difícil, principalmente se você ler comentário de notícia de jornal, né? No computador. Aí você desiste da humanidade e concorda com o Trump de que a bomba atômica pode ser uma resposta, né? Mas até lá, então,
de novo, aí eu acho que a gente está preso a uma lógica da droga que é uma política de saneamento, no sentido bem despiado e violento com que o nazifascismo olha as comunidades pobres. Nós temos que ter coragem de enfrentar essa demonização da droga, né? Temos que ter coragem de dizer que o mundo é diferente disso, o mundo não é preto e branco, o mundo é colorido. Felizmente, essa é uma situação que eu acho muito difícil de enfrentar. E eu tenho uma dificuldade crescente com o Sistema Globo, pelo modo totalitário como eles, e sectário como eles lidam com as realidades de que tratam. Então eu não consigo, é físico, eu não consigo, né? Eu chego perto, eu começo a passar mal, né? É muito difícil, é muito sectário, muito violento, é muito autoritário, é muito pouco os lados, né? Eu sou professor de comunicação, eu estudei teoria da comunicação, eu estudei política e comunicação, eu estudei Habermas, estudei Hannah Arendt, estudei muita gente para saber que comunicação não é isso, né? Comunicação tem um equilíbrio, você tem outras... O mundo não é só a sucessão de desgraças que nos apresentam diariamente, que nos levam a ter uma visão do cotidiano de pânico e que nos levam a achar que a violência vai resolver. Isso está articulado com o sentido das coisas, né? Então nós temos que reconstruir sentidos no nosso cotidiano. E por fim, Luísa, a leitura que eu estou fazendo do cotidiano é mais ou menos a seguinte. Eu tive no debate que houve em Brasília sobre a Base Nacional Comum, Curricular Comum, né? Eu fui assistir. Eu trabalho na Fundação Santiliana, que é ligada à Editora Moderna. Temos uma produção boa, tem muito material disponível, publicado gratuitamente sobre educação, uma perspectiva democrática, uma perspectiva de direito de todos. E estou muito apreensivo com a base, porque se essas lógicas restritivas se impõem à base, vai ser um desastre, né? E se a base se ater a prescrever conteúdos, um segundo desastre, né? Pois bem, houve aproximadamente, ao longo do dia, 64, 65 intervenções no debate. Dessas, 15 eram sobre a questão de gênero na base. E todas seguiam a seguinte lógica: a base é ilegal porque ela retira a autonomia de estados e municípios. A base é ilegal porque ela traz a questão de gênero, que pretende destruir a família brasileira. Não existe gênero, só existe sexo, e quem fala em gênero está a serviço de interesses externos, de fundações e outras coisas que querem acabar com a família brasileira. Então, esse discurso foi repetido pelos 15. E a partir daí, cada um derivou da sua loucura pessoal. Um chegou a dizer que o